Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com Marcos Júnior, que é funcionário público, formado em gestão pública, e o convidado da vez, convidado de honra, Arthur Pavese, que é economista e também membro da Nova Resistência. Estamos aqui entre dois sulistas, o Marcão aí do Sudeste, Espírito Santo, Arthur Pavese do Paraná e eu de Santa Catarina. No dia de hoje, no episódio de hoje, vamos falar de reforma tributária, as polêmicas, vamos trazer um panorama geral do que é essa reforma tributária, né? E depois vamos trazer algumas polêmicas, né? Tem gente do nacionalismo que é a favor, tem gente que é contra, mas isso a gente vai falar mais adiante. Vou passar a palavra aqui para o Marcos, para ele se apresentar brevemente, depois passa para o Arthur, e o Arthur já se apresenta e já dá início aí o que é essa reforma tributária. Primeiramente, aí, eu gostaria de me apresentar aqui aos colegas aqui. Primeiramente, aí, muito obrigado aí ao Miguel e ao Arthur aí pela honra de estar aí compondo aí a bancada, né? Meu nome é Marco Júnior, eu sou formado em engenharia de produção, só corrigindo uma informação dada pelo Miguel antes, né? Sou servidor público, gosto de falar sobre política, economia, sociedade e outras coisas que vier a dar na minha telha. Bola, né? Antes de passar aqui a palavra para o Arthur, gostaria de agradecer mais uma vez por ter participado, né, por estar aqui presente com a gente. Agradecer também a Nova Resistência por ter liberado o Arthur. E vou passar aqui a palavra. E desculpe aí ao Marcos, que eu me confundi ali na apresentação. Por favor, Arthur. Salve, salve, boa noite. Uma honra estar participando aqui. É sempre bom estar conversando assim, esclarecendo dúvidas sobre pontos assim importantes do andar assim da economia brasileira, do futuro do país, coisas importantes que estão sendo decididas e que estão sendo propostas assim há muito tempo. Eu lembro lá de 10 anos atrás, no primeiro mandato da Dilma, já estarem falando assim em reforma tributária e já estava falando que era um assunto antigo. Então, é uma coisa que está aí desde o governo FHC para ser apresentado e passado, né? Então, é uma coisa que, melhor ou para pior, está saindo do papel. Perfeitamente. Arthur, você, antes de apresentar aqui, né, de você poder falar, exatamente, uma discussão o Marcos botou aqui no chat que se arrasta aí por 30 anos, né? É uma coisa que está sendo debatido há mais de década. Então, assim, antes de passar aqui a palavra para o Arthur entrar nos aspectos técnicos dessa reforma tributária, puxar aqui uma questão, né? Desde que eu iniciei na política lá atrás, isso aí vem sendo debatido, né? Então não é novidade para ninguém. Todo mundo reclama de imposto, é uma pauta branca, esquerda e de. Então, assim, óbvio, óbvio que vai ter pessoas que não vão gostar, né? Vão ter setores da economia que não vão gostar, empresários. É óbvio que tem as pessoas que fazem oposição por oposição, porque não gostam do atual presidente. E eu acho que cabe a gente aqui trazer um debate sério, sério, analisando o que é positivo de fato e o que é negativo, sobre a nossa ótica. É óbvio que vai ter gente aqui que vai olhar para o que a gente está falando e vai discordar, que é natural, que é natural. Agora, tá bom do jeito que tá? É a pergunta que eu faço. Né? Brasil crescendo aí, male, 1%, 2%, quando muito 3%. Eu acho que não estamos errando no modelo. Algo precisa ser feito. Vai ser o melhor dos mundos? Acho que não tem nem conjuntura para fazer o melhor dos mundos. Mas dar um passo é importante. Já digo que, sobre a minha ótica, tem pontos que eu gostei e tem pontos que, para mim, não fazem nenhum tipo de sentido. Tá? E gostaria de entender mais o que o Arthur acha, né, e trazendo os aspectos agora mais técnicos, assim, só para a galera ter uma noção do que é essa reforma tributária. Aí depois, né, a gente vai lá e faz alguns questionamentos, o Marco fala também um pouco, mas acho que vai ser um bate-papo aqui bem bacana. Então, mais uma vez, agradeço ao Arthur Pavese por estar aqui no Brasil Grande, trazendo questionamentos, dúvidas e respostas. Bom, então, primeira coisa que deve ser esclarecida
é porque é uma reforma tributária, mas nem todos os impostos, nem todos os tributos existentes no Brasil estão inclusos, estão sendo analisados nesta reforma. Uma reforma sobre a tributação de bens e serviços. Então, a tributação de renda ficou de fora dessa vez. E de bens, serviços e patrimônio foi analisado. E no texto aprovado pelo Congresso Nacional, tinha lá, inclusive, um termo falando que, com aprovação pelo Congresso, tem que ter até 180 dias a apresentação de uma proposta sobre a tributação de renda. Então, se esse texto for aprovado pelo Senado, e eu imagino que seja, então teremos assim aí no segundo semestre ou começo do ano que vem, no máximo, uma proposta da tributação de renda. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser esclarecido. E a segunda coisa é porque o principal objetivo é a simplificação dos impostos atuais. Porque a gente tem o modelo atual dos impostos tem múltiplos problemas. O primeiro deles é que no ICMS, o Imposto de Comércio de Mercadorias e ok, agora eu não lembro de cabeça, mas enfim. ICMS é principalmente sobre mercadorias, sobre bens, sobre produtos. E então é um imposto que pesa muito sobre a cadeia produtiva, né? Então, sobre a indústria. Ele é cobrado sobre cada etapa do processo. E são impostos que vão se diferenciando ao longo do caminho. E como é um imposto estadual, cada estado vai ter 1.001 formas, 1.001 alíquotas para cada produto de determinada forma, e isso vai encarecendo a cadeia produtiva. Não só por conta do tempo demandado disso, porque você precisa também ir contratando pessoas para fazer apenas essa questão. Então, é uma coisa que vai, com o tempo, se acumula. Então, tem algumas análises assim que mostram que uma empresa no Brasil gasta, em média, 2.000 horas por ano para fazer o relatório de impostos devidos. Então, é um tempo muito alto. E a média global, assim, é um décimo disso, 200 horas. Então, estamos muito acima da média nacional. Da média nacional, não. Da média global, perdão. E com isso, então, a gente tem a simplificação assim dos impostos atuais, os impostos federais e estaduais, em dois impostos. Então, seria um imposto na esfera estadual, que é o imposto sobre bens e serviços, e os impostos federais seriam comprimidos em um único chamado de contribuição de bens e serviços. Então, IBS e CBS, que são os impostos sobre valor agregado, que é o termo utilizado internacionalmente quando se fala em unificação de impostos, assim. E o objetivo, então, é que, com isso, você tem, ao longo da cadeia produtiva, os impostos não sejam duplicados. Até porque a Constituição de 88, ela proíbe a dupla tributação. E o modelo atual faz constantemente a dupla tributação. Então, é uma reforma que não devia nem estar sendo feita, porque é uma coisa que já devia ter sido resolvida na Constituinte. E com isso também, a gente tem alguns problemas graves assim da nossa economia sendo resolvidos. Como, por exemplo, a guerra fiscal vai diminuir muito. Então, por exemplo, que o ICMS, ele foi, por muita influência, principalmente de São Paulo, lá na Constituinte 87, foi definido que o ICMS ele é definido no estado de produção. Então, se eu produzo o produto no Paraná, ou em Santa Catarina, ou em São Paulo, isso interfere, mesmo que o produto não seja comprado aqui. O produto vai ser comprado pelo consumidor final lá no Amazonas, no Pará, vai ser comprado no Rio Grande do Sul. Isso não muda, porque o imposto é sempre o mesmo na produção. E isso é um problema porque aí os estados fazem guerra fiscal entre si. Então, eles vão lá, chamam a indústria para se instalar ali, e aí dão 20 anos, 30 anos de isenção para produzir ali. E a empresa, passados esses 30 anos, dá um tempinho ali de 2 anos, 5 anos, e faz as malas e vai embora para outro estado. Então, tem um problema grave nisso acontecendo. E tem uma outra questão também, que inclusive foi, um tempo atrás, foi chamada de sacada de gênio, não sei o quê, que, por exemplo, o bombom. Os bombons hoje embalagens dobradinhas.
eles são embalagens fechadas. Por quê? Porque a embalagem fechadinha, ele é tratado como bombom mesmo. Então, você tinha o imposto de produto industrializado de 5%. Mas ele, na embalagem fechada, ele é considerado um wafer. E aí, nisso, não tem imposto. Perfume. Perfume tem imposto, tem IPI de 40%. Água de colônia é 15%. Então, simplificando e tratando tudo isso como o mesmo produto, colocando a mesma alíquota em tudo isso, você não tem esse problema. Claro, a simplificação excessiva pode ser um método reducionista que acabe prejudicando a economia também. Mas é questão de saber medir o ponto. Perfeitamente. O próprio vice-presidente, o Geraldo Alckmin, deu esses exemplos aí que você está dando, né? E assim, por exemplo, você vê como isso daí dá uma. Isso pode mudar todo o curso da economia, né? Porque daí o empresário ele pensa o seguinte: tá, se o perfume custa tanto e custa mais caro e a água de colônia vai custar menos, eu vou só produzir água de colônia. E aí você tem um mercado de perfumes de baixa qualidade, ou só direcionado para esse mercado. Porque daí o empresário, sempre buscando lucro, vai buscar o mercado que traz mais retorno, né? Por favor, Marcos. Só fazendo aqui umas breves considerações, né, sobre a fala do Arthur, os exemplos aqui apresentados são bem pertinentes, né? Primeira coisa, né, que foi discutido é que talvez um dos objetivos dessa reforma tributária é dar tornar a competitividade econômica, dar legitimidade à competitividade econômica no meio empresarial, né? Por quê? Assim, muitas vezes, tem vários exemplos nesse sentido, muitas vezes as empresas, elas, para alocar sua linha de produção, né, ou sua base em um determinado estado, nem sempre elas escolhem pelo aspecto vamos dizer assim, da melhor condição, né, técnica, e aí técnica no sentido de tipo de você logística favorável, clima favorável, ou mão de obra qualificada que favoreça instalar a empresa naquele lugar. Mas, muitas vezes, porque nesse lugar, num tal lugar, mesmo não tendo nada disso, mas tem um incentivo fiscal muito, muito favorável que leva o empresário a tomar essa decisão de botar aquela produção ali. E como foi muito bem mencionado pelo Arthur, né, desses incentivos duram aí 25, 30, às vezes mais tempo, e aí acabou o incentivo, passa alguns anos, e aí a empresa, digamos, pica a mula para outro estado, né? Um outro ponto importante, né, que cabe aqui mencionar, né, que é a questão dos incentivos. Foi bem mencionado aqui, incentivos, né? Eu acho assim, o sistema de incentivos gerado pelo atual sistema tributário, né, ele é um sistema de incentivos que muitas vezes, eu diria até, leva a certas decisões, vamos dizer assim, perversas, né? Você toma aí, vamos pegar aqui, que nem foi falado aqui, os exemplos, por exemplo, do bombom, que não é bombom, mas é wafer, né? Um exemplo bem típico disso. O exemplo do perfume, que não é perfume, mas é água de colônia, é outro exemplo, né? Então, você tem essa questão desses esses incentivos, né? Então, assim, o empresário, às vezes, não... Outro aspecto importante, né, que como a tributação ela é cumulativa, né, aliás o Arthur bem mencionou, é um problema que já deveria ter sido resolvido, né? Ou seja, a reforma tributária atual, na verdade, ela é, como dá a entender, ela é para harmonizar o nosso sistema tributário brasileiro, quer dizer, o nosso sistema tributário, quer dizer, ao texto da Constituição de 88. Né? Então, ou seja, não é simplesmente, nós vamos pegar nós temos que fazer uma emenda à Constituição para harmonizar o sistema tributário brasileiro à Constituição, né? Então, assim, quando a gente e esse sistema cumulativo, né, eu ia falar disso antes, mas eu já vou adiantar, qual é a consequência disso, né? As empresas precisam verticalizar ao máximo
todo o seu sistema de produção. Tipo assim, coisas que ela poderia, sei lá, terceirizar para outras empresas, né, aspectos de produção ou até outras atividades auxiliares, ela tem que centralizar tudo para poder diminuir o impacto tributário, né? Então, assim, é bem assim, essa questão. Então, ou seja, mais uma evidência do quão ruins são os incentivos aí do nosso sistema tributário. Então, assim, essas falas aqui, tanto do Arthur como do Miguel, deixam bem claro: incentivos importam, importam bastante, né? Então, eu repasso aqui e devolvo a palavra aqui para os demais colegas. Perfeitamente. É, uma coisa que eu gostaria de falar, né? As isenções continuam, algumas delas, né? Livros, Simples Nacional, Zona Franca de Manaus e as igrejas. Então, algumas coisas vão ser mantidas. O imposto sobre herança, o imposto sobre dividendos, né, que é um vespeiro, que talvez seja a grande coisa complicada, né? A questão do cashback e o imposto seletivo. O imposto seletivo é muito simples de entender, né, que é o imposto do pecado, que é o imposto contra bebidas e cigarros, coisas que fazem mal à saúde, e que é muito excelente, na minha visão, só tem coisas positivas. Você consegue desincentivar, né, e, dessa maneira, até ajuda o próprio SUS, né, doenças que seriam geradas, causadas por causa do tabagismo ou do alcoolismo. Então, temos esses aspectos aí para abordar. E uma coisa que o Arthur falou que é interessante, né, que sobre a média da OCDE e a nossa média. A média da OCDE é 10 vezes maior do que a nossa, só que, até mesmo quando comparada com os nossos parceiros do BRICS, nossa, é muito elevada. A China mesmo, né, a China mesmo, vamos dizer assim, muito mais livre nesse sentido para o empresariado, muito mais simplificado. O próprio Estado gera os incentivos para a iniciativa privada gerar, gerar valor, né? Gerar empregos na China, na Rússia, enfim. Então, temos 10 minutos aí. Vou passar a palavra aqui para o Arthur. Então, o imposto sobre herança não teve tantas mudanças assim, porque o imposto sobre herança, na verdade, é um imposto estadual. Então, continua, de certa forma, da mesma maneira, os estados continuam definindo qual vai ser a alíquota do imposto, e o teto continua, de 8%. Porém, agora foi definido o que o STF já tinha deixado claro que é constitucional, que é permitido a progressividade do imposto sobre herança. Então, você pode fazer assim. Então, por exemplo, o modelo indicado na reforma e que já está em uso no Rio de Janeiro é o seguinte: 4% para valores até R$ 303.303, aí 4,5% até 433.000, 5% até 866 e vai subindo até aí, 8% acima de R$ 1.733.161. E a mudança importante que teve é que ah, agora o imposto é pago no estado de residência do falecido e não aonde é feito o inventário. Porque isso era uma forma que era usado como de forma a esquivar de alíquotas mais altas. Então, por exemplo, vamos dizer, Paraná tem imposto de herança mais alto que São Paulo, suposição. Então, e o falecido só residiu no Paraná a vida inteira. Então, os herdeiros faziam um imposto menor. A pegadinha muito importante aqui que a gente não pode esquecer é foi isento doações para instituições sem fins lucrativos. Ou seja, doações para ONGs agora não tem mais nenhuma taxação.
Então a gente sabe muito bem o estrago que as ONGs podem fazer num país, o estrago que elas fazem num país, tanto no Brasil quanto em qualquer outro país, principalmente nos países que sofreram revoluções coloridas. Então é uma coisa que é um problema muito sério que foi colocado nisso. E ele comentou também sobre a questão do imposto sobre dividendos. Bom, o imposto sobre dividendos, na verdade, não foi mexido, porque ele é considerado imposto, tributação sobre renda. Porque dividendo é renda que você teve sobre o seu investimento. E renda e investimento vai ficar para essa próxima reforma. Mas assim, eu sou a favor de imposto sobre dividendo. Porque assim, Claro, claro. como comentou, imposto é incentivo e desincentivo. Então, se a gente não tributa imposto, perdão, se a gente não tributa dividendo, e o que que é dividendo? É o ganho que você tem em cima de uma ação na Bolsa de Valores. É o quê? Isso é rentismo, isso é usura. Então, é quase que um cassino, porque Bolsa de Valores é uma coisa extremamente aleatória. Tanto que tem um caso famoso, assim, que nos anos 80 colocaram um macaco para ficar operando a Bolsa de Valores por 2 meses, 2 meses não, 2 anos, perdão. E ele conseguiu, inclusive, se sair melhor que experts da Bolsa de Nova York. Então, assim, qual que é o segredo? Aí, e o imposto seletivo, que é o imposto sobre o pecado, eu acho que ele é um problema muito grave, na verdade. Claro, realmente, tem que ser desincentivado certas coisas. Mas ele ficou definido para ser uma lei complementar que vai tratar sobre isso. E o que foi definido? O imposto seletivo vai ser estendido sobre qualquer item que eles considerem que faça mal à saúde ou ao meio ambiente. Então, eles podem simplesmente definir que carne vermelha faz mal para o meio ambiente. Então, bota imposto de 200% em cima da carne. Comer qualquer carne que seja faz mal para o meio ambiente. Então, bota imposto altíssimo nisso. Gasolina faz mal para o meio ambiente. Então, 500% de imposto na gasolina. Então, eles vão poder fazer isso se dependendo de como for a lei complementar. E como é só lei complementar, isso pode ser alterado em qualquer momento futuro. E eles podem, inclusive, nessa lei complementar, colocar que quem define exatamente a alíquota é a Receita Federal, é o Ministério da Fazenda, é o próprio presidente. Então, nesses casos, inclusive, é ainda mais volátil, porque vai ser apenas uma tramitação do executivo para definir as alíquotas. Então, e ainda nessa questão de incentivo e desincentivo, o imposto, só para fechar aqui, o imposto não é forma não é uma forma que o Estado usa para arrecadar dinheiro. O imposto é uma forma que o Estado usa para incentivar e desincentivar certas coisas. Porque o imposto é o Estado arrecadando, mas não para se bancar, porque o Estado banca a si mesmo imprimindo dinheiro e gerando dívida. Porque dinheiro é dívida. Isso não é nenhuma concepção puramente capitalista, porque isso é assim desde o começo do mundo, desde a primeira existência de uma moeda unificada. Porque aí vai totalmente na contramão do mito liberal, né? Que é a fábula do escambo, né? Que a história é muito bonitinha, né? Que, não, lá antigamente, o mundo só funcionava com escambo, você trocava um produto por outro, e aí nisso uma pessoa muito brilhante chegou e pensou: e se a gente usar um bem comum para fazer as trocas? Uau, que brilhante! Mas nenhuma escavação arqueológica já feita até hoje, em nenhum lugar do mundo, chegou em alguma coisa que fosse próxima de algo que pudesse fundamentar isso. O, tem um livro, acho que foi lançado em 2020, não lembro, que é chamado Dívida, 5.000 anos de história. Ele fala exatamente isso, que a moeda unificada surgiu de cima para baixo. É uma imposição do Estado, uma imposição do líder tribal, do líder do rei, para facilitar a arrecadação de impostos. Então, é uma forma de dívida. Ele está criando isso por dívida para dívida. Então não é uma coisa capitalista em si a dívida, sabe? É a forma que isso funciona.
Perfeitamente. O Arthur, ali na hora que eu estava falando de OCDE e BRICS, né, eu fiz uma inversão, né? Aliás, de OCDE versus Brasil sobre horas para declarar os tributos, né? Eu falei inversamente. Eu falei que o Brasil tem menos horas, né? Quando na verdade é o contrário. Então, assim, terminar aqui o primeiro bloco, daí daqui a pouco a gente volta aí no segundo bloco. Pessoal, voltamos aqui para o segundo bloco. Em off aqui, entre uma gravação e outra, o Zoom, nosso aplicativo que nós utilizamos aqui, nos pregou uma taxa aí de 5 minutos, né? Mostrando que até a iniciativa privada tem os seus incentivos e os seus desincentivos, né? Um desincentivo para você ficar utilizando um programa em fila, né? Em sequência, para você ir lá e assinar o serviço pago deles. Então, até a iniciativa privada tem disso, né? O YouTube, né? Eu estava conversando com o Arthur ali, o YouTube faz a mesma coisa com as propagandas, né? Nos vídeos, muitas delas em sequência, sem você poder pular. Então, o mundo funciona dessa maneira, né? Por incentivos e desincentivos, seja na iniciativa privada ou seja na iniciativa pública. Bom, estamos aqui com Arthur Pavese, economista, membro da Nova Resistência. No segundo bloco, vamos passar aqui a palavra para Marcos Júnior para fazer uma introdução e seguindo aqui o papo, bate-papo BG. Bem, galera, mais uma vez aí, muito obrigado aí por estar compondo a bancada e, assim, também é uma honra ter o Arthur aí compondo aqui também a mesa, né, economista e membro da Nova Resistência, também uma saudação aí aos camaradas aí da NR, né? Eu vou só compartilhar aqui uma tela para os senhores, até para a gente contextualizar, né, a situação, a questão que está envolvida, né? Primeiramente, assim, vamos desmistificar algumas coisas, né? Que, por exemplo, na época, no período da votação, né, houve a discussão, o principal líder, entre aspas, da oposição, que é o Jair Bolsonaro, simplesmente resolveu entrar aí numa campanha de oposição total e sistemática à reforma, dizendo que ela era uma reforma do PT e algo nesse sentido. Isso, obviamente, como vocês já podem ver no próprio arquivo aqui que vocês estão vendo, que é o inteiro teor da proposta de emenda constitucional, isso não é verdade, né? Essa última proposta ela já vem circulando aí há pelo menos 4 anos, ou seja, no ciclo legislativo que o governo Bolsonaro esteve na maior parte aí envolvido também. Então, ou seja, então, ou seja, essa ideia de que há uma reforma tributária do PT, obviamente isso não é verdade. Isso é um projeto que já está no Congresso Nacional, da autoria, como já foi mencionado aqui, já está mencionado no texto do Baleia Rossi, né, deputado do MDB de São Paulo, né? Então é um projeto que está rodando, né? Tem boa parte do Centrão, de certa forma, tem simpatia por essa proposta, só esperaram o governo simplesmente, algum governo aí bancar a ideia. Então, assim, por exemplo, o governo Bolsonaro poderia ter bancado essa ideia, né, da PEC 45, poderia ter dado apoio, mas não deram, preferiram simplesmente não dar apoio nenhum, tentaram embarcar aí na proposta que o Paulo Guedes e sua trupe aí estavam montando, que era uma reforma bem mais modesta, inclusive com digamos, itens até bastante absurdos, né? Como a volta da CPMF, de algo que seria semelhante à famigerada CPMF, né? Que é talvez o imposto mais cumulativo aí que existe aí de todos os impostos que já existiram no Brasil. E olha que nosso sistema tributário, a gente já foi mencionado aqui, é um sistema tributário bastante complexo, bastante intrincado, né? Incluindo, se você pegar aí impostos federais, estaduais, municipais, são 92 impostos.
92 impostos, contribuições e taxas. Então, ou seja, chega-se até uma situação, né, que eu acho que até já conversei com o Miguel Brito em outras ocasiões, de que o empresário, né, principalmente o empresário brasileiro, ele está numa situação que é praticamente impossível ele não cometer algum delito, né, de ordem tributária. Né? É praticamente impossível, porque você está, tipo assim, muitas vezes você tem que fazer, digamos, ajustes para que você não caia, não corra o risco de você descumprir alguma coisa, você vai estar descumprindo outra. Né? Então, às vezes, a reforma tributária ela ajuda, né, de certa forma, a tentar, vamos dizer assim, tentar tornar, digamos assim, tornar mais racional, né, racionalizar tanto o próprio sistema tributário em si, como a forma como as empresas se organizam empresas, indivíduos se organizam para arcar com essas obrigações. Né? Foi mencionado um outro ponto aqui, né? Quanto se gasta, né? Qual o tempo gasto para uma empresa, né? Por exemplo, processar pagamento de impostos. Vou mostrar aqui, né? É sempre bom mostrar as coisas. Se você mostra aqui, ó, notícia da CNN de 2021, né? Do Banco Mundial, empresas gastam até 1.501 horas para pagar impostos no Brasil. Deixa eu só sair aqui do gerenciador de tarefas. Vamos ver aqui. Aí você pega aqui 1.501 horas, você divide, né, pela jornada de trabalho, que é 8, ou seja, são 188 dias. A empresa usa... Esquerda. Joga para esquerda, porque tá na nossa câmera isso daí. Fazendo um favor. Aqui, tá vendo aqui? Uma empresa, ela gasta, né? Ela gasta aí 187 horas para pagar, quer dizer, 187 dias do seu ano para processar pagamento de impostos, né? Então, isso é um outro exemplo da irracionalidade, né, do nosso sistema tributário, né, que essa reforma visa corrigir. Outro ponto importante aqui que o Arthur mencionou são algumas cascas de banana aí que tem aí nessa reforma tributária. A gente não pode, a gente precisa ficar atento a isso, né? Por exemplo, essa questão do sistema do Sintax, né, que é o imposto do pecado, né, para taxação de itens que são nocivos à saúde pública ou ao meio ambiente, né? E que isso vai ser normatizado, né, pelo que ele me falou, pelo que ele foi falado, por lei complementar, que é um rito de tramitação muito mais fácil do que emenda constitucional, que precisa de emenda constitucional precisa de 3/5 das duas casas em 2 turnos de votação. Né? A lei complementar é muito mais fácil, basta maioria simples, né, em cada uma das casas. Então, assim, quando você... realmente esse ponto, né, eu acredito que a gente precisa ter uma certa cautela antes de apoiar, digamos, irrefletidamente. A gente pode estar aí, por exemplo, num governo futuro ou em função de maiorias de ocasião, né? Um governo, por exemplo, resolver, vamos sobretaxar carne, né? Ou vamos sobretaxar gasolina, ou vamos sobretaxar carro, né? E aí a gente pode estar aí contratando um problema um tanto sério, né? Outro ponto, talvez falta, que o Arthur mencionou, e que falta realmente, né, que é a questão de organizar, como é que vai ser organizada a tributação sobre renda. Né? A gente tem, por exemplo, uma coisa que falta, infelizmente essa reforma não vai trabalhar, né, só uma proposta posterior, que é, por exemplo, a tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda é completamente defasada. Né? Nós chegamos a um ponto, né,
que para este ano, né, sujeito que ganha aí 1,5 salário mínimo já está sendo tributado, né? E aí é uma tributação que essa correção ela não ocorre, ela chega-se a um ponto que a gente está praticamente entrando num regime, na prática, de flat tax, né? Todo mundo paga na prática, boa parte da população paga na prática a mesma alíquota de imposto, independente de renda, né? Então, assim, é uma situação bastante problemática. Infelizmente, essa reforma tributária ela não veio para corrigir isso. Seria interessante que viesse alguma proposta nesse sentido. Seria interessante uma proposta que viesse para fazer uma correção automática dessa tabela do imposto de renda, né? Seria interessante. Um ponto, e assim, eu vou entrar em outros pontos que não foram mencionados aqui, mas não são menos importantes. Outro ponto também eu acho preocupante, né? A questão do IPVA ecológico, né? Que foi lançado aí no texto aí da reforma, né? Durante a tramitação. Então, ou seja, por exemplo, proprietários de carros mais antigos, será que vão voltar a pagar IPVA? Né? Como que vai ficar? Como é que vai ser essa progressão? Como é que essa questão vai ser mensurada? Será que vai ter que, de tempos em tempos, levar o carro para inspeção veicular, que nem ocorria em São Paulo, né? São Paulo, se não me falha a memória, os carros tinham que ir, acho que todo ano, para inspeção veicular para medir, digamos assim, a quantidade de poluentes emitidos. Então, ou seja, isso também é um ponto que preocupa, diria, a forma de como fazer isso, né? Outro ponto, assim, que cabe mencionar, assim, que nesse caso, esse ponto, eu sou totalmente a favor, né? Que é a questão de IPVA para jatinho e jet ski, né? Há muito tempo isso deveria ter sido aprovado, né? Há muito tempo. Tipo assim, somente um lobby muito forte, né? E de uma elite financeira aí que muitas vezes age de forma parasitária, né? Em relação ao nosso país, né? E como foi muito bem mencionado pelo Miguel Brito aqui, barco, jatinho e barco financiado pelo BNDES, né? Ou seja, tipo assim, é um dinheiro que deveria ser usado aí para realmente desenvolver a nação, está sendo usado como um privilégio de poucos, né? E não deveria ser assim. Deveria ser voltado para desenvolver digamos assim, desenvolver a nossa economia, né, e beneficiar, de fato, a nossa sociedade, né? Então, essa tributação de jatinhos e jet skis é muito bem-vinda, né? Assim, a própria simplificação do sistema tributário, ela é muito bem-vinda, né? A gente precisa sair desse como muitos chamam, manicômio, né, tributário, né, que você tem tantos impostos para pagar que você não sabe se você tem quase certeza que você vai estar descumprindo alguma obrigação. Então, assim, existem pontos, obviamente, bons e existem pontos que preocupam, né? E outro ponto, assim, muito bem mencionado, né? A reforma tributária é uma proposta que está aí na baila por 30 anos, né? Desde a Constituição, desde a passagem pela Constituição de 88, se fala em uma reforma para unificar o sistema tributário, em uma reforma para sair desse sistema de acumulação cumulativo, que você tem tributação em vários pontos da cadeia, para um sistema de agregação de valor, né? Inclusive, o nosso sistema tributário é um dos vilões, né, da desindustrialização do país, né? Por exemplo, você tem um sistema tributário, o agro, né, e aí, longe aqui, eu não estou querendo fazer críticas ao agro, pelo contrário, eu acho que o agro é um setor importante, é um setor necessário para o nosso país,
é o setor que ajuda na nossa balança comercial, é o setor que garante aí um equilíbrio, né, no nosso câmbio, de certa forma, mas o agro ele é baixissimamente tributado, muito pouco tributado, né? Ao passo que a indústria ela é altamente tributada. E isso, junto, inclusive depois o Pavese pode até me corrigir se eu estiver errado, isso junto com a Lei Candir, né, virou um dos vilões aí da desindustrialização do país. E isso, eu acredito que a reforma tributária, né, tipo assim, ela ajuda a tentar, parece que vai tentar ajudar a melhorar um pouco disso, mas eu acho que ela poderia ser ainda melhor, né? Acho que ela poderia ser ainda melhor, poderia ser mais ambiciosa nesse sentido, porque a gente precisa reindustrializar o nosso país. O nosso país não tem como um país se desenvolver à base só de agro e de serviço, né? Serviços, né? São setores que, tipo assim, não, a complexidade, os ganhos de produtividade, eles são muito pequenos, né? Não dá para você ganhar muita produtividade com agro, né? A gente tá, não que não, e principalmente com serviço. A gente precisa olhar de novo para a indústria, né? Então, passo a palavra aqui pro Arthur, para o Miguel aí, para fazer as considerações. Perfeitamente. Antes de passar a palavra aqui para o Arthur, eu gostaria de comentar alguns pontos. E tem gráficos mostrando que todas as vezes que o Brasil teve um crescimento maior, houve aumento de impostos. Tá? Existe esse gráfico. E, assim, você pode discordar, mas é um fato. O Brasil cresceu quando houve os aumentos de impostos. Tá? Então, assim, aumentando os impostos, aumentando o investimento público, criando os incentivos certos, ou pelo menos um pouco mais bem acertados, ainda não está bem apurado na minha visão, essa reforma tributária não vem para sanar todos os problemas, mas talvez para dar um passo, talvez a gente tenha realmente uma melhora, né? Vale ressaltar também, e isso aí o Arthur vai falar com mais propriedade, essa reforma tributária ela vai demorar seu tempo para ser implementada, não vai ser de uma hora para outra. E também gostaria de falar de setores que estão aí causando ruído, né? Estão reclamando dessa reforma tributária, que são advogados, contadores, fiscais, porque sabem que, por causa dessa reforma tributária, vai mexer num lugar que há burocracia, e esses setores ganham dinheiro com essa burocracia. Tá? Então, bem falado, né, bem dizendo aqui bem, esses empresários, esses prestadores de serviço, eles ganham dinheiro na desgraça da nossa economia, tá? Sendo bem claro aqui. Então, assim, é complicado, é complicado. Assim, eu sei que é um setor que gera emprego, sei disso, é importante. Hoje, uma pessoa que busca emprego e faz contabilidade, né, faz ciências contábeis, já tem uma grande possibilidade de sair empregado, então é um setor que emprega bastante, mas isso também mostra a nossa deficiência na nossa economia. Mostra, pô, para um sujeito ganhar dinheiro no Brasil, estar ali empregado, ter uma previsibilidade, ele tem que apostar na desgraça do Brasil. Quando, na verdade, a gente deveria estar gerando incentivos para o crescimento da economia, para o aumento da complexidade, para a indústria, porque na indústria que há maior produtividade, há maior complexidade. Eu já falei em outros episódios, um sujeito que se forma e tem uma complexidade, ele vai ser disputado pelo mercado, seja aqui no Brasil ou seja lá fora. Né? Por isso que a gente vê uma fuga de cérebro. Muitos dos nossos melhores engenheiros, muitos deles estão trabalhando como Uber, trabalhando em iFood. E daí cabe aqui a pergunta. Esse setor de serviços que emprega de que maneira? Tem gente contabilizando aqui empregos no Brasil
nenhum direito trabalhista. Né? Tá lá, um número 1. Crescimento do PIB, 2%. Mas que crescimento é esse? Que não há melhora real, que é puramente especulativo. Não faz preço isso no Brasil. Agora, se o Brasil tivesse crescendo 5%, crescimento real, as pessoas estão comprando casa, estão comprando carro, estão viajando, tá havendo aumento de complexidade, né, de capacidade, aí sim, aí nós estamos falando de crescimento real, nós estamos falando de um passo, né, de nação, de país que vai rumo ao progresso, que vai rumo à ordem, ao progresso, que é o lema da nossa bandeira. Então, acho que é por aí a coisa. Tá? Vou passar aqui a palavra para o Arthur. Eu acho que ele pega aqui o que o Marcos falou, do que eu falei, e vem complementando, faz suas considerações. Bom, realmente, a reforma tributária podia ter feito muito mais, podia ter sido muito mais ampla, muito mais radical. Porém, a política brasileira virou um balcão de negócios. Virou não. Desde a Constituição de 88. Porque a Constituição de 88 instaurou no Brasil um, um pseudo-presidencialismo, assim, que na prática acaba sendo mais um congressionalismo. Porque o poder está no Congresso. Está no Congresso e no Judiciário. O Executivo, que é, por definição, o setor mais democrático da economia, porque é um momento, perdão, é o setor mais democrático do governo, porque é onde você tem a maioria votando em uma pessoa ou não, ainda mais com o modelo de segundo turno aqui. Claro, tem muitos problemas assim, mas é mais democrático do que o Congresso, porque, pô, eu votei em uma pessoa para deputado, eu não vou. Então, tem uma pessoa lá que talvez eu votei, se eu tive sorte dele ser eleito, e tem 500 lá que não sei nem quem que é. Então, Senado, então, eu voto em um ou dois, assim, a cada 4 anos. Então, e eu tenho 25. A minha primeira eleição foi em 2016. Então, eu participei, assim, de 2 eleições só para o Senado. Tem gente lá que ainda tá aqui desde antes de eu votar. Então, é muito complicado isso também. E assim, a questão sobre a renda é que a taxação sobre renda hoje no Brasil, renda de pessoa física, é extremamente desigual. Porque começa muito baixo e tem uma alíquota máxima assim muito baixa em relação à renda média. Você compara isso com antes da Constituinte, não precisa nem ser só no período da ditadura. Antes mesmo, ali na chamada República Populista, né, ali entre Era Vargas e 64, que você ainda tinha uma alíquota assim, relativamente alta para a renda média, mas quem ganhava ali a renda média, ou 3 vezes a renda média, pagava muito pouco. E a renda média hoje no Brasil é basicamente um salário e meio. Então, é uma coisa muito absurda, assim. Então, você tem a cobrança começa muito cedo e para de aumentar proporcionalmente, progressivamente muito cedo também. E hoje, imposto de renda de pessoa física é um negócio muito importante para a arrecadação nacional. Então, é um vespeiro muito grande. Imposto de renda sobre pessoa jurídica, e as contribuições sociais, então, contribuição social sobre lucro líquido, né, o CSLL, nossa, outro vespeiro assim que vão ficar enrolando ali por mais muitos anos. Porque assim, o que eu comentei é que são 180 dias para apresentarem uma proposta, não para votarem e entregarem isso. Dá para apresentar. Então é basicamente na volta a gente vê que o próprio Haddad está comentando, né? Então, fica mais para frente, sabe? Mais para frente quando? Ninguém sabe, ninguém liga. Então ficou nisso mesmo. O... Ninguém comentou também, inclusive, que bancos conseguem pegar todos os empréstimos que eles fazem, que eles consideram lá, por alguma forma muito desconhecida, que são empréstimos irrecuperáveis, né? Que são que é causa provável de que eles vão ficar, que o
emprestado, quem recebeu o dinheiro vai declarar inadimplência, e eles conseguem pegar todo esse dinheiro e deduzir imposto em cima disso. Então, eles declaram lá que tem 5 bilhões que, na verdade, eles não vão receber. Então, isso entra lá como valor para deduzir. Então, eles diminuem com isso. Então, é um completo absurdo. E o setor bancário é lucro em cima de lucro em cima de lucro. Todo trimestre, praticamente, tem recorde, né? Não à toa, porque não importa o que aconteça no Brasil, o setor bancário sempre vai bem. Desde sempre, né? Então, não muda isso aqui, infelizmente. E sobre a questão do IPVA, né? É uma questão bem complicada, assim, porque, ok, realmente tem que cobrar, mas tem uma brecha ali, por exemplo, para barcos. Se você declarar que você usa aquilo para pesca, você não paga. O que tá certo, porque, pô, vai cobrar do Ribeirinho, do Caiçara, no barquinho que eles têm, a fonte de subsistência? Não. Mas aí o que vai entrar nisso? Entendeu? Como forma de declarar que você usa o barco para pesca. Vai ser pesca apenas pesca de subsistência, pesca comercial, pesca lúdica, digamos assim, né? Vai entrar também? Se eu declarar que, na verdade, eu estou fazendo e se eu, por exemplo, montar uma empresa falsa, só para falar que era empresa que ela usa para comércio. E aí eu, com o meu barco da minha empresa, fazer pesca lá para comércio e vender para um amigo e ele me devolve o dinheiro. O que vai acontecer? Então, tem muitos pontos ali de brechas, assim, que continuam. Então, tem muita coisa a se considerar nisso. Eu acho que tinha sido comentado mais algum ponto. Vocês podem me lembrar, por favor? Claro, tem pontos aqui que a gente nem abordou no primeiro bloco. Vou trazer aqui à mesa. E porque é muito vasto, né? Um debate muito grande, né? O debate aqui inclusive está muito bom, assim, de muito alto nível. Eu agradeço aqui a presença aqui do Marcos e do Arthur Pavese, mais uma vez. Tem o ponto do cashback, tem que ser falado, que a gente não falou. Tem o ponto das cestas básicas, né? As cestas básicas que vão diminuir, né? Tem gente que está falando assim, vai diminuir, tem outros que vai simplesmente deixar de existir, né? A cobrança, e tem o debate acerca das alíquotas, né? Quanto que vai ser cada Uhum. alíquota para cada coisa. Então, é um debate, assim, muito grande. Assim, não tem como se opor, né, a questão da cesta básica. Acho que ninguém vai se opor a isso, né? Porque mexe num ponto do dia a dia, de todo mundo, né? E nada melhor do que mexer positivamente para o povo, para a diminuição de produtos básicos, para dar dignidade ao povo. Então, é um ponto positivo, inclusive, dessa reforma tributária. A questão do cashback também, outra questão positiva, né, que vai retornar uma parte do valor para fadas mais humildes, que não ganham tanto. Então, é bastante positivo. É essa coisa mais popular, né? Que pega ali a questão da massa, do povão, da galera que ganha um salário e meio, dois salários, e que a gente sabe que no dia a dia, para pagar impostos, com essa quantidade de impostos, é muito complicado, para ter dignidade, para pagar as contas. O Arthur falou ali sobre a questão dos bancos. Pô, já viram os juros do cartão rotativo? Absurdo, né? O Brasil com Mais de maior. 400% ao ano. Pois é, o Brasil aí com essa taxa Selic altíssima, né? Juros lá em cima, os caras ganhando muito dinheiro com rentismo, maior juros real do planeta Terra. Então, tem todas essas questões aí que são muito complicadas e que precisam ser debatidas com seriedade. Mas, como o Arthur falou, o setor bancário, o setor financeiro do Brasil é extremamente desenvolvido. Tem lobbies lá em Brasília, os caras ganham muitíssimo dinheiro. A questão dos dividendos, né? Só o Brasil e a Estônia, né, que não é cobrado, até os próprios Estados Unidos, o país do liberalismo,
é cobrado, a França também, o país do liberalismo também é cobrado, então é cobrado no mundo inteiro isso daí. Mas não, no Brasil é tudo liberado, é tudo liberado. E assim, aí que entra uma discussão que eu quero trazer aqui, e quando a gente fala que o Brasil é liberal, algumas pessoas não acreditam, né? Porque elas acham que a concepção de liberalismo delas é o seguinte, a questão de imposto, né? Ah, o imposto aqui no Brasil é muito alto. Tudo bem, é realmente muito alto, mas é alto para você, para mim, para tu, para o Marcos, né? E para o cara lá de cima. Aí, quando se fala assim, não, vamos deixar isso mais justo, né? Vamos trazer isso aqui mais para a realidade do Brasil. O que acontece? Ele acha que isso está sendo aplicado para ele, né? Que isso vai interferir nele, que vai ser mais um imposto. Então, falta comunicação. Mas por que falta comunicação? Já te passo a palavra, Marcos. Por que falta comunicação? Porque os veículos de mídia, eles são todos pró essa galera, pró essa. E assim, não há esse debate, não há essa discussão. É óbvio que eles vão argumentar em favor dos deles, do setor deles. Por favor, Marcos. Só lembrando que Venezuela tem 13% de imposto, de carga tributária, né? Nem por isso ninguém fala que é um país liberal. Coreia do Norte é zero. Não tem imposto. Simplesmente não tem, porque todas as indústrias, toda a economia é estatal, então eles pegam parte dos lucros e usam isso para a manutenção do Estado. Então simplesmente não tem imposto. Faz muitos anos isso. Acho que desde o Kim Il-sung ou o Kim Jong-il. Então faz muito, muito tempo que lá não tem imposto. O Arthur, inclusive, se eu não me engano, na Coreia do Norte é até liberado maconha, mas. Eu já não sei. Pois é, cara. Inclusive tem esse debate acerca disso, né? Porque é uma bizarrice. Então, assim, você fala, pô, a Coreia do Norte aí, o país mais repressivo do mundo, liberado maconha, o imposto é zero, que loucura é essa, né? Justamente o inverso, a teoria da ferradura, né? O comunismo e o anarcocapitalismo, né? Aí junto, assim, os dois pregam o fim aí do Estado, em última instância. Na Mas verdade, aí, é porque o modelo Juche, na verdade, que é a ideologia norte muito própria, assim, né? Então é uma visão própria ali do chamado nacional-comunismo, né? Então, por exemplo, o stalinismo, o maoísmo, o comunismo vietnamita, o Juche, são todos exemplos, assim, do chamado nacional-comunismo, né? Então, é um modelo nacionalista comunista, digamos assim. Então, aí cada povo, digamos assim, tentou adaptar isso às suas próprias formas. Então, Kim Il-sung pensou muito nessa questão, por exemplo. O, a forma do Juche é uma questão da união das classes do povo, assim. Mas ainda no povo. Então, não é uma destruição do tecido social, né? Então, o símbolo do Juche, que é um símbolo muito importante na Coreia do Norte, é a união de três ferramentas, que é a foice, o martelo e o pincel. Então, a união do campesinato, do proletariado e da classe artística também, do artesanato, né? Então, são todos os trabalhadores, assim, coreanos unidos. Então, é uma visão própria deles. Que aí entra também muito na questão de como é a questão histórica da Coreia, né? Então, certas coisas lá não são tabus, digamos assim, não são coisas alheias à cultura, como, por exemplo, é aqui. Então, lá pode ser, por exemplo, que algumas coisas, como alguns alimentos ou maconha, não seja socialmente mal visto, mas, por exemplo, cerveja ou outras bebidas alcoólicas, o próprio cigarro normal, né, o tabaco, seja mal visto, como acontece em alguns lugares, né? Então, é questão assim de cada visão, né, que é o foco multipolar, né? Então, por exemplo, exatamente. no Brasil não dá certo, porque e além também da questão de todo o que tem por trás do discurso de liberação da maconha, né? Então, Exatamente. Não, e assim, é um problema muito grande. uma coisa que você está falando, né? A questão da maconha na Ásia, né? Por exemplo, na Índia também é normal,
como que é o nome daquele país? O Nepal também é muito normal. Você tá caminhando, né? Visitando o país, você vê ali como se fosse normal, como se fosse um matinho, até Uhum. mesmo porque vem de lá, né? É milenar, tem toda a questão medicinal, é outro contexto, é outro contexto. Sim, é como, por exemplo, é aqui no Brasil, de certa forma, para os povos indígenas, claro, a ayahuasca. A ayahuasca é uma coisa espiritual, é uma coisa transcendental. E aí vai lá o Faria Limer, vai lá o cara que nunca pisou no mato e quer tomar ayahuasca de boa. Por quê? Porque ele quer ter uma pira, não porque ele está participando de uma coisa espiritual, de uma coisa religiosa, transcendental. Não, ele só quer ter a pira dele. Então tem toda essa questão também, sabe? Que deve ser também. Por isso que é importante contextualizar, né? Entender a cultura e tal, ler e tal, e não levar a cabo as coisas. É preciso compreender as coisas. Sim, Não cair nos não é mitos, não uma cair. visão, não é uma visão moralista, né? Que é a visão puritana, né? Perfeitamente. Pessoal, aqui estamos com 3 minutos, já vou encerrar por aqui o segundo bloco e nós voltamos aí com o terceiro e último bloco. Estamos falando com o Arthur Pavese, da Nova Resistência, economista. Mais uma vez, obrigado, Arthur, Marcos, e já voltamos aí com o terceiro e último bloco. Pessoal, voltando aqui com o terceiro e último bloco, Marcos Júnior e Arthur Pavese, da Nova Resistência, economista. Nesse último bloco, vamos falar aí com mais profundidade sobre a questão da e também do cashback de alguns setores que vão perder com isso, que vão ganhar com isso. Podemos também falar sobre os ganhos na indústria, né? Acho bastante importante falar sobre isso. Quais serão os ganhos que nós vamos ter com a indústria, né? Com essa reforma tributária. Bom, então eu passo aqui a palavra para o Marcos. Por favor, Marcos. Vou entrando aqui sem mais delongas, né? A gente tem um dos pontos, né, da reforma tributária aí que meio que na reta final de aprovação despertou certas paixões e iras políticas por aí, foi a questão da taxação de alimentos da cesta básica. Isso aí tipo assim, um grupo aí, o grupo que hoje faz parte da oposição e que foi outrora governo, né, no ciclo político anterior, resolveu entrar na ofensiva contra a reforma tributária, argumentando, né, que a tributação de itens que compõem aí a cesta básica do brasileiro dispararia, né? Tipo assim, você teria itens que teriam uma tributação muito maior que a atual, né? E é bem interessante que eles usaram um estudo da Associação Brasileira de Supermercados. Então já temos aí um claro lobby aí por trás disso. Mas enfim, vamos admitir que tivesse algum fundo de verdade ou que tivesse algum fundo aí de plausibilidade. A grande questão que é bem interessante se trata de um grupo que durante o quadriênio, o ciclo político anterior, ao longo do governo que eles apoiavam, né, num período que houve uma grande escalada dos preços aí de alimentos, né, e consequentemente também uma escalada inflacionária aí, muito forte, né, essa mesma base de apoio, né, que quer dizer que hoje desse outrora governo que agora é oposição, né, pouco fez, né, pouco agiu de forma efetiva, pouco propôs de forma efetiva medidas por essa escalada, né? Se culpou um monte de coisas, se culpou ora era os governadores, ora era a pandemia, ora era o fique para cá, o fique em casa, enfim, tudo se culpou menos aqueles que deveriam tem a caneta em mãos para se resolver o problema. Mas entrando aí no ponto, né, hipocrisias à parte, né,
Houve também, né, e aí entrou essa questão da cesta básica nacional, né, que é um conjunto de alimentos. Isso vai ser regular, vai ser depois tratado por uma lei complementar, se não me falha a memória, né, que vai tratar desses itens que vão compor a cesta básica nacional e que não vão ter tributação, né, não vão ser tributados, né? E isso é uma medida, de certa forma, em princípio, bastante positiva, porque você vai ter o brasileiro médio, né, que vai lá e come, que às vezes quer comer lá seu arroz, feijão, bife e uma saladinha, né, vai poder poderá fazer isso sem ter tanto peso tributário em cima, né? Um outro ponto aí, que já também entrando aí pegando o gancho também, é sobre quais setores que vão ganhar e quais setores que vão perder com essa reforma tributária. Porque eu já falei que já teve uma entrada, né? Bem lembrado, Miguel, se a picanha prometida pelo Lula vem. É interessante, nesses dias eu estava indo no supermercado aí, a picanha, já vi promoção de picanha aí, R$ 42,90 o quilo, enfim. Mas, enfim. Ainda tá caro ainda. Mas aí a gente entra aqui, quais setores vão ganhar, quais setores vão perder a reforma tributária. Miguel mencionou vários lobbies aqui, lobby de advogado tributarista, lobby de contador, lobby de fiscal de receita, que talvez não tanto por dinheiro, mas também principalmente pelo poder que eles têm, né, de executar essas políticas, né? Então, assim, eles são os executores dessa política, então eles têm muito poder em mãos, né, nesse sentido. E aí, fora outros setores, tem o lobby do agro, tem o lobby do setor financeiro, né, que foi mencionado pelo Arthur Pavelli no bloco anterior, e também agora já mencionei o lobby do varejo supermercadista, né, que foi, inclusive, publicou esse estudo, né, de aumento de tributação de itens de cesta básica, né? E aí veio a reação que agora você vai ter uma cesta básica nacional. Então, assim, o que a gente vamos entrar aqui? O que o Arthur pensa, né, desse ponto da cesta básica nacional, de como que isso, digamos assim, se a estrutura, a forma de se estruturar essa cesta básica nacional, ela é uma forma, digamos assim, adequada ou não? Se não, o que poderia ser feito para torná-la adequada? E aí já também fazendo um outro questionamento, que é quem vai ganhar e quem vai perder com essa reforma tributária, né? E aí eu passo a palavra aqui para o Pavés. Bom, entre as questões assim que a gente tem que considerar é que, bom, quem mais vai perder, eu considero assim, são aqueles que vivem de fazer lisura fiscal. Então, assim, do planejamento fiscal, assim, sabe? Tipo, que é basicamente gente que vivia de fazer aquilo que eu comentei, sabe? Então, mostrar para as empresas como mudar o pacote do bombom, falar que é wafer, para pagar menos imposto e manter o preço e lucrar em cima disso. Então, quem mais perde são essas pessoas, eu diria. Mas o setor de serviços, assim, pode vir a perder um pouco também, porque os serviços são, em geral, subtaxados. Mas aí entram outras questões. Só que assim, o imposto sobre bens e serviços vai ser uma corda bamba que os estados vão ter que pesar, porque assim, se eles subtaxam serviços, eles vão taxar nenhum produto, porque a alíquota vai ser a mesma. Vão ter ali três situações assim, só que você não pode mudar a alíquota para produtos específicos. Então, se abaixar a alíquota geral do 25% para 15% para taxar menos serviços,
você está taxando menos todos os produtos do consumo no Estado. Então é um problema grande, assim. Porém, todos os serviços a gente usa sempre. Então, tem muita coisa a se considerar nesse meio, tem muita coisa. E é um problema grande, assim, também, porque você está tendo pequenas coisas sendo feitas, assim, a cada 15 anos, que geram alguns prejuízos, assim, para o trabalhador. Porque, ao invés de outras coisas que melhorariam a situação do trabalhador serem feitas tudo de uma vez, são feitas totalmente picadas, assim, ao longo de anos, de décadas, sabe? Então é um problema muito grande isso, justamente por conta também da forma que o nosso governo funciona, que não o governo atual, que o governo brasileiro da nova república funciona. Então, tem muitas coisas assim que a gente não consegue fazer de nenhuma forma. E também, mesmo conseguindo, falta boa vontade, falta intenção de fazer isso. Então, por exemplo, questão dos juros, a Selic. Não baixou 0,5%. Não baixou nada desde que começou. Porém, assim, a, e a Comissão Monetária. É porque a questão da política monetária nacional é formada por dois órgãos. O Copom, que é um órgão mais técnico, que é o Comitê de Política Monetária, que é o que define a Selic, e tem a CMN, que é a Comissão Monetária Nacional. São três pessoas: o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, atualmente ministra, e presidente do Banco Central. Então, assim, qual que é a visão do presidente do Banco Central hoje? A inflação hoje está muito acima da meta. Então, eu vou manter os juros extremamente altos para forçar a inflação a cair. Uma visão totalmente errônea, mas muito além do que quero comentar aqui. Então, se a Comissão Monetária Nacional simplesmente decide 2 contra 1 a subir a meta de inflação do 3,25% que estava para 5,5% e aumenta o prazo para seguir isso, porque até a última reunião era prazo de um ano calendário. Então, por exemplo, hoje a inflação está 15%, por exemplo, citando, a inflação hoje está 8% e a meta é 3%. Então, o Banco Central tem um ano a partir de hoje para atingir a meta. Se não atingir, tem que prestar conta. Então, é um prazo minúsculo, minúsculo. Nenhum outro lugar do mundo usa prazo de um ano calendário para isso. Nenhum outro lugar no mundo usa. E o Brasil quebrou agora. Porém, na última reunião, a CMN decidiu para abaixar a meta de inflação de 3,25% para 3%. Então, assim, se a meta de inflação está baixíssima e a inflação atual está acima disso, o Banco Central não tem outra opção a não ser manter os juros altos. Considerando que não supostamente, né, não tem como tirar o cara do cargo e que o Copom vai continuar fazendo o que quer, então você simplesmente faz ele mudar de ideia. Ah, tá, eu quero atingir a meta de inflação. Beleza, a meta de inflação agora é 9%. Aí você vai dar uma tela azul na cabeça do Ricardo Campos Neto. Por quê? Porque ele não estava esperando isso. Mas é assim, por que isso não mudou? Porque não querem. Tem um monte de coisas assim na lei que instituiu a autonomia do Banco Central que permite muitas pessoas assim no governo, no Senado, no Congresso a fazerem algum questionamento e a fazer um impeachment basicamente do presidente do Banco Central. Ninguém fez nada. Fica todo mundo só chorando as pitangas na TV, fica choramingando no Twitter. Fazer alguma coisa mesmo, o presidente não fez. O Haddad não fez. O Senado não fez. O CMN não fez. Que são as pessoas que realmente poderiam fazer alguma coisa na prática para tirar o Campos Neto. Ninguém fez. Ninguém nem deu intenção de fazer. Se perguntar, eu acho que nem foram perguntados sobre isso, mas provavelmente vão ficar dando desculpinha, sabe? Vão travar ali, gaguejar um pouco, dar 500 desculpas de uma vez e fugir do assunto. Por quê? Porque não tem o que responder mesmo, não tem motivo. Simplesmente porque não quer. E quanto à questão, por exemplo, dos setores, a gente tem muita coisa que precisa mudar nisso.
E com os serviços a gente vai ficar tendo problema realmente, mas não dá para ficar dependendo por resto da eternidade no setor de serviços da economia brasileira. A gente não pode ficar dependente disso, porque serviço no Brasil é, é, é serviço simples. É shopping. É shopping, não tem outro termo para usar. A economia brasileira hoje está dependente de agropecuária e shopping. Não diminuindo a agropecuária. Inclusive, por sinal, a agropecuária no Brasil hoje, que está concentrada no Mato Grosso e no Centro-Oeste e parte amazônica, sim, também, só pode atuar, só tem capacidade tecnológica de atuar, porque a Embrapa, órgão estatal, conseguiu fazer a melhora da soja para atuar no solo do Centro-Oeste. Senão não ia ter isso. Então, outras questões. Plano Safra. Plano Safra são centenas de bilhões de reais fornecidos pelo governo, direta e indiretamente, para auxiliar a agricultura. Ninguém fala disso. Então, a agropecuária no Brasil hoje é uma agropecuária um tanto estatal. Devia ser mais. É pouco ainda, devia ser muito mais. Agricultor no Brasil devia ser tipo na França, que é funcionário do governo. Literalmente. E Perfeitamente. Perfeitamente, Arthur. Uma coisa que eu queria colocar aqui em discussão que você falou muito bem, né? Da questão da Embrapa, né? O desenvolvimento, né, da Embrapa. Se não fosse a. Não, tá perfeito. Se não fosse o desenvolvimento da Embrapa, o Brasil hoje não fecharia a balança comercial no azul. Aí seria um país que não ia ter crescimento. Basicamente seria uhum. isso, porque o que está salvando hoje o Brasil é o agro, né? E assim, com todos os problemas, né? Porque nós temos aí uma série de problemas. Para você fazer uma ferrovia, para você diminuir o custo do Brasil, é um parto. Agora saiu a Norte e Sul, 35 anos para ser uma ferrovia. E saiu nas coxas, né? Porque Nas a coxas. Norte-Sul virou Norte-Sudeste, porque parou em São Paulo. Não vai até o Rio Grande do Sul mais. E aí, Exatamente. se for fazer a conclusão disso, vai ser mais o quê? Mais uns 15 anos para construir trecho ali até Pelotas, até Rio Grande. Então, É isso é aí, um né? Por absurdo exemplo, isso. é isso. A Ferrogrão está paralisada pelo judiciário. Ninguém não constrói mais. Por quê? Por ordem judicial. Então, é o próprio governo agindo contra o governo. Questão da exploração de petróleo na bacia amazônica. Está paralisada? Por quê? Porque o IBAMA e a ministra do Meio Ambiente falaram que é para paralisar, sendo que ali não tem nada. Então, o que muita gente falou, dos corais amazônicos, não existe. É mentira. É fake news. É desinformação sendo usada a favor de uma causa contra o desenvolvimento nacional. Perfeitamente. Não, É, perfeitamente não. E assim, a questão que você falou do presidente do Banco Central, há dispositivos no Estado para poder tirar ele. Não estamos falando nem do Lula pegar lá no STF, revogar a questão. Né? Tá escutando? Tá ouvindo aí? Deu um corte no áudio aí. Não, então assim, não é nem o caso do Lula pegar e ir lá no Supremo Tribunal Federal e revogar o Banco Central Independente. Só estamos falando de dispositivos mesmo que estão previstos para poder revogar, impeachment ele, colocar outra pessoa. E aí o que você falou bem, o Lula fala da Selic, do Campos Neto e tal, não sei o quê, só que fala por falar, fala para a base e tal. E assim, de novo, né, falam contra o neoliberalismo e tal, mas o projeto dessa reforma tributária é do Paulo Guedes, é do governo de 2019, né? Então, uhum. muda governo, né? Lula, entre aspas, comunista, Bolsonaro, direitista, fascista, e nada muda, porque o dinheiro do rentismo, de fundações, né, de ONGs, de embaixadas, de guerra híbrida, está beneficiando esses caras aí. E muda governo, sai governo, e aí você tem 35 anos para sair uma ferrovia norte-sul, que não sai.
e não sai. E política de Estado que é bom mesmo, que vai mudar isso aqui, que vai colocar infraestrutura, que vai colocar desenvolvimento, pesquisa, tal, ciência e tecnologia, não sai, demora 35 anos. E Está aí fica um incompleto rentismo ainda. infinito. Está Está incompleto. incompleto, né? Por favor, Marcos. E aí, assim, eu estava só apresentando aqui, só para dar uma parte aqui na questão da própria lei de autonomia do Banco Central, né? Depois a gente vou focar na questão da cesta básica nacional. Se a gente, por exemplo, na própria lei de autonomia do Banco Central, você entra aqui no artigo 1º da lei complementar número 179, né? Eu até vou compartilhar aqui. Se você fala disso, entra aqui, né? Parágrafo único. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental, o Banco Central do Brasil tem por objetivos, aí entra aqui, estabilidade, eficiência do sistema financeiro, e, no final, fomentar o pleno emprego, que é o tal mandato dual, inclusive, e não é nenhuma novidade. O Fed americano, inclusive, utiliza o mandato dual, né? E aí você entra aqui no artigo 5º, né? No artigo 5º, inciso 4º, né? O presidente e os diretores do Banco Central serão exonerados pelo presidente da República. Você pode usar o inciso 4º, quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho suficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central. E aí você entra na seguinte questão. Vamos deixar claro. A meta de inflação, né, o teto da meta, vamos lembrar, Campos Neto não cumpriu o centro da meta de inflação em nenhum ano. Nenhum. Né? E, nos últimos 2 anos ele estourou o teto da meta de inflação. E está caminhando para o terceiro, inclusive. Talvez até consiga não estourar dessa vez. Mas é um desempenho, no mínimo, questionável. Né? Eu acho assim, se a gente for olhar a rigor os números, né, não faz sentido essa galera, só com o Twitter que defende esse cara. Mas, enfim, voltando ao ponto, né, da discussão aqui, da reforma tributária, a questão da cesta básica nacional, né, que ela diversos alimentos vão compor isso ainda vai ser tratado por lei complementar, né, pelo projeto de reforma tributária, e assim, como que se essa forma de se estruturar a cesta básica nacional é adequada, se não é adequada, como que deve ser feito para se adequar, né? Que assim, vai ser uma lei complementar que ainda vai definir o que é uma cesta básica. Porque assim, hoje, por exemplo, cada lugar usa uma definição diferente. A cesta básica são, por exemplo, a cesta do DIESE, que é o Departamento Intersindical de... perdão. É o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E ele usa 13 itens para a cesta básica, em quantidades que, de acordo com eles, foi definido em Decreto-Lei de 1968, ainda no Estado Novo. Só que você começa a procurar, é uma linha, é um ponto numa linha, no meio de uma floresta. Então você tem que ir se emaranhando um monte de lei antiga, assim, para descobrir realmente do que eles estão falando, sabe? Digo, do qual que é a origem real da métrica deles. Não que esteja errada ou certa. É só o ponto de que é uma legislação muito antiga, sim, e que apesar de estar vigente, porque nunca foi derrubada, nada impede que nessa lei complementar comece derrubando essa outra lei. Então, por exemplo, a previsão antiga lá do Decreto-Lei número 399 de 1968, de acordo com o GESE, prevê 6 quilos de carne, 15 litros de leite, 4,5 kg de feijão, 3 quilos de arroz, 1,5 kg de farinha, 6 quilos de batata, 9 quilos de legumes, e eles usam tomate, 6 quilos de pão francês, 600 gramas de café, 90 unidades de frutas, no caso banana, 3 quilos de açúcar, 1,5 kg de banha ou óleo e 900 gramas de manteiga por mês. Isso, não lembro agora se seria medida individual ou medida para família de 4 pessoas, como o Jazz costuma utilizar, que aí seriam
pai, mãe e 2 filhos pequenos. Então, em ambos os casos, ainda é uma medida assim que não é padronizada no Brasil. Porque você tem o próprio Procon, que também é de São Paulo. O Diese costuma fazer, por exemplo, medidas na cidade de São Paulo, quando faz questão de análise de preços. O Procon de São Paulo tem uma definição completamente diferente para a cesta básica, porque nisso eles incluem também produtos de higiene pessoal, de limpeza, como sabão em pó e desodorante. Eles também incluem na cesta básica salsicha, bolacha recheada, ou biscoito recheado, né? Alimentos ultraprocessados. Então, tem uma questão muito obscura, assim, na, na questão da cesta básica, que é justamente esse o problema. Como vai ser definido o que é uma cesta básica? Porque é muito provável também que você vai ter um lobby muito forte assim do agro e da indústria de ultraprocessados para querer incluir nisso bolacha recheada, margarina, para incluir talvez um refrigerante, um chips, porque todo mundo vai fazer força para ter essa isenção no seu produto, né? E da mesma forma, você vai ter lobby assim em todas as outras leis complementares que forem definidas ali para beneficiar algum grupo específico. Então, é uma coisa que vai dar ainda muito pano para manga. Ao invés de tentar pacificar os assuntos, você vai ter muita coisa sendo colocada como problema por conta da forma que isso está sendo discutida. Então, é a mesma coisa, por exemplo, do imposto do pecado. Como é que você vai ter o imposto do pecado ali, que é para ser coisas que fazem mal à saúde, sobretaxando cerveja, e uma isenção nacional para margarina, para ultraprocessado, então, para bolacha recheada? Qual a lógica? Simplesmente não tem. O objetivo não é ter lógica, o objetivo é atender interesses de grupos, e não os interesses do povo. Então, vão ser coisas assim que ainda vão causar muitos problemas daqui para frente. E tem muita coisa disso que está sendo mal analisada ou simplesmente pouco analisada, não, perdão. Não está sendo tão coberta pela mídia. Ou o que é coberto está ficando por baixo dos panos, sabe? Ninguém comenta de verdade sobre. Ah, mas tem um artigo lá que foi publicado. Ninguém viu porque ninguém propaga o artigo, né? Foi publicado no site de forma retroativa, né? Muito provavelmente. E aí ninguém compartilhou em uma rede social, sabe? Ficou o assunto morto. Ninguém fala na TV. São coisas assim que vão causar muito problema. A questão do cashback, por exemplo. O que vai definir quem merece o cashback? Porque o governo Lula já está meio que definindo que quem paga imposto de renda é classe média. Então, o cara que ganha R$ 2.000 por mês, que um salário e meio, ele é classe média e não tem direito ao cashback. O... Certos grupos assim vão ter mais direitos do que outros ao cashback. Então, por exemplo, porque aí entra uma possibilidade muito grande do discurso globalista, da agenda ESG. Então, por exemplo, eu, por ser homem branco, vou receber um cashback menor do que uma mulher negra, LGBT ganha cashback extra. Tem muito pano para manga aí. Porque tem muita coisa ali que não tá sendo, que não ficou claro. Porque não é para ser claro, é para empurrar o problema para frente. E depois que resolve ou não resolve, sabe? Então, porque da mesma forma, pode ficar nessas condições eternas, assim, tipo, outra hora a gente vê isso. E nunca vê. Porque foi levantada a proposta, aí foi arquivado, aí desarquiva, e aí não vota, e aí arquiva de novo, ficou engavetado. E daqui 15 anos volta essa discussão. Perfeitamente. Então a gente acaba percebendo que essa reforma tributária as coisas mais pertinentes não estão sendo debatidas, né? Esse é o grande problema. As coisas que deveriam ser debatidas não estão sendo debatidas.
vai mexer com muitos interesses, vai gerar novas demandas, vai gerar novos incentivos, vai reprimir outros grupos, né? Então, assim, e outra coisa que a gente acabou nem comentando muito aqui, né? Até mesmo por uma questão de tempo, e porque é muita informação. Essa reforma vai demorar anos para ser aplicada. Quanto de tempo que isso não vai dar, né, para esses grupos se armarem e fazerem lobby? 10 anos de transição. Então, são 10 anos de transição, esses caras vão ter mais do que tempo para poder fazer lobby em Brasília e travar pauta e isso, aquilo outro. Nossa, mas você tá doido. Sem E falar assim, que, assim, só entrando num ponto, tem um amplo palco aí para muitas questões serem judicializadas, inclusive. Sim, com certeza, com certeza. sem som, Tá picotando o áudio, sem som, sem som. Opa, picotando, agora despicotou. Agora foi. oi. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai. Sim. Vai ser tudo judicializado, sim, porque a gente está num sistema juristocrático, então todo ponto ali tem muita brecha para dar problema. E 10 anos de transição vai fazer o quê também? Vai ser 10 anos com um sistema duplo funcionando de tributação no Brasil. Os caras ganhavam dinheiro. O que vão Vai ganhar acontecer dinheiro? muita coisa ainda. Vai acontecer Tem muita coisa. muita água para passar debaixo da ponte antes de ser pacificado. Tem muita coisa para acontecer. Ó, Estamos daqui falando, 10 né? anos a gente. Estamos falando de talvez 15 anos, 20 anos aí para frente aí. Uhum. Então, muita coisa assim que ainda pode ficar simplesmente numa eterna reforma que nunca foi feita de verdade, sabe? Nada impede isso. Sim, perfeitamente. Marcos, gostaria de agradecer pela sua presença, companheiro aqui de bancada que participa de praticamente todos os bate-papos BG. Muito obrigado, meu amigo Arthur Pavese, economista, membro da Nova Resistência. Foi muito atencioso, me atendeu muito bem, falou, cara, vamos, bora. É, então, muito obrigado, Arthur, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, pelo seu patriotismo, nacionalismo. Isso é muito importante, a gente precisa de pessoas como você, e precisamos de pessoas capacitadas também, né? Pessoas do seu nível. Então, muitíssimo obrigado por isso. Passo aqui a palavra para o Marcos se despedir e depois o Arthur se despedir também. Quero agradecer aí, primeiramente, a paciência, a audiência, tanto da bancada como da audiência, das pessoas que estão nos acompanhando, né? Agradecer pela presença do Arthur aí, contribuiu, abrilhantou aí a discussão aí sobre o tema. É um tema bastante complexo, é um tema aí que desperta muitas paixões, né? E desperta muitos interesses poderosos, né? E a gente tem que lidar com isso, né? Então, agradeço aí a todos, agradeço ao Miguel aí pela chamada e participar desse bate-papo. Por favor, Arthur. Agradeço o convite, sinto muito honrado de estar participando aqui, de estar contribuindo assim para o fomento, né, dessa discussão que precisa ser feita, que deve ser feita e ser ampliado ainda mais, né? E quero que, quem sabe, a gente consiga realmente antes que essa reforma seja realmente passada, que ela melhore um pouco, porque ela foi passada no Congresso, mas ainda precisa da sua aprovação no Senado. Então há ainda uma chance de algumas mentes mais sãs no Senado consigam salvar a gente. Para surpresa de toda a nação, o Centrão está ajudando o Brasil de verdade esse ano. Perfeitamente. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela sua presença, pela sua audiência. Deixa um like, deixa um comentário. Deixaremos links aqui na descrição, o grupo do Marcos, o portal do Brasil Grande, link do portal da Nova Resistência, link do grupo do Arthur. Enfim, é isso. Mais um bate-papo BG concluído. Um grande abraço a todos. Boa noite, grande abraço.
quarta-feira.